Saudações, torcida alviverde. Hoje, o coração do Palestra Itália bate mais forte do que nunca. A expectativa e a emoção estão a mil. O que começou como um rumor agora toma forma e se espalha como fogo na palha. Sérgio Ramos, a lenda espanhola, ícone do futebol europeu, pode estar a caminho do Palmeiras. Isso mesmo, você não leu errado. O defensor que conquistou o mundo com seu talento e garra pode vestir a camisa do Verdão. É hora de sentir o peso dessa notícia. A possibilidade de termos um jogador do calibre de Ramos em nossos campos é algo que faz qualquer palmeirense vibrar. Imagina a cena, Allianz Parque lotado, a torcida gritando seu nome. A imensidão da arquibancada ecoando Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, enquanto ele entra em campo, pronto para fazer história. A presença de um atleta com sua trajetória, que já conquistou tudo na Europa, pode ser uma virada de chave na temporada do Palmeiras. Mas, calma. Vamos explorar as camadas dessa história, entender as implicações e, claro, nos deixar levar pela emoção da torcida. Sérgio Ramos, além de ser um monstro sagrado no futebol, traz consigo não apenas habilidade e experiência, mas também uma mentalidade vencedora. Ele é conhecido por sua garra, sua capacidade de liderar e de se impor em momentos decisivos. Pense na última final em que ele participou, seja pela seleção espanhola ou pelo Real Madrid, sempre teve um papel fundamental. Agora, imagine isso em um time que já é forte, mas que pode ainda melhorar. A pergunta que fica é: como o Palmeiras se beneficiaria com essa contratação? Essa possibilidade não é apenas sobre o que Ramos pode fazer em campo, mas também sobre o impacto que ele teria fora dele. Ele é um símbolo, uma figura que pode atrair outros grandes nomes, seja por sua reputação ou por sua história. Se conseguir chegar ao Palmeiras, será um verdadeiro divisor de águas para o clube. Afinal, quem não gostaria de fazer parte de um projeto que conta com um jogador do nível de Ramos? Torcedores e jogadores mais jovens teriam a chance de aprender com um dos melhores da posição. Além disso, a chegada de Sérgio Ramos poderia intensificar a rivalidade com outros times do Brasil, especialmente em campeonatos importantes. Imagina a tensão em um clássico contra o Corinthians, por exemplo, onde ele seria uma das figuras centrais. A pressão em cada jogada, a expectativa em cada escanteio, tudo isso elevando a emoção a níveis estratosféricos. E, claro, a força da Mancha Verde, nossa torcida apaixonada e fervorosa, estaria em peso, empurrando o time para a vitória. O que mais poderíamos querer? Assim, fica claro que a possível chegada de Sérgio Ramos ao Palmeiras não é apenas uma contratação, mas uma declaração de intenções. É um sinal de que o Verdão está mirando alto, buscando se consolidar não apenas como um dos grandes clubes do Brasil, mas como um verdadeiro competidor no cenário internacional. Agora, eu pergunto a vocês, torcedores, como vocês imaginam que a presença de um ícone como Sérgio Ramos poderia mudar a dinâmica do nosso time? Deixem seus comentários, pois a paixão pela nossa camisa verde é o que nos une. Agora que já sentimos a emoção da possibilidade de Sérgio Ramos no Verdão, vamos mergulhar na análise tática e discutir como esse fenômeno pode impactar a defesa do Palmeiras. A chegada de um jogador como Ramos não se resume a um simples reforço. Ele traz consigo uma experiência tática invejável, adquirida ao longo de anos jogando nas mais altas competições europeias. Sua habilidade em leitura de jogo, posicionamento e marcação é algo que poderia transformar completamente a defesa do Palmeiras. Visualiza só, Ramos jogando ao lado de zagueiros como Gustavo Gomes e Luan. Com sua experiência, ele poderia atuar como um verdadeiro mentor, liderando a linha defensiva. Isso significaria que a defesa do Verdão ganharia uma nova dinâmica, uma solidez que poderia ser decisiva em partidas importantes. É o tipo de jogador que não apenas defende, mas também inicia jogadas, saindo com a bola e dando passes que quebram linhas. E não é só isso. Ramos é conhecido por sua capacidade de se infiltrar e marcar gols em cobranças de falta e escanteios. Ele se destacava no Real Madrid não apenas pelo seu papel defensivo, mas também por ser um zagueiro goleador. Imaginem os escanteios e as cobranças de falta do Palmeiras com Ramos na área. A chance de ver uma bola sua balançando a rede adversária é algo que faz qualquer palmeirense sonhar. Mas como a chegada de Ramos poderia impactar o estilo de jogo do Palmeiras?
Com ele em campo, o técnico poderia optar por um esquema mais arrojado, talvez um 3-5-2, onde a presença do espanhol contribuiria para uma defesa sólida, ao mesmo tempo em que liberaria os alas para atacar. Essa flexibilidade tática poderia surpreender adversários e colocar o Palmeiras em uma posição de vantagem nas competições. E, claro, essa mudança não seria só uma questão de números, mas de atitude. Para entender melhor esse impacto, vamos ouvir um pouco da torcida e de especialistas. Muitos palmeirenses acreditam que a mentalidade vencedora de Ramos poderia ser o combustível que o Verdão precisa. Ele é um vencedor, e isso se reflete em sua abordagem ao jogo. A experiência de ter disputado finais de Champions League e Copas do Mundo é algo que poucos jogadores têm. Isso poderia contagiar não apenas os jogadores mais jovens, mas todo o elenco. Ter alguém que já passou por tantas batalhas e sabe como lidar com a pressão pode ser fundamental em momentos decisivos, principalmente em finais de campeonatos. A liderança de Ramos em campo poderia ser um diferencial em situações críticas, como quando o time está perdendo ou em momentos de maior pressão. Sua presença poderia elevar a moral do time, fazendo com que todos ao redor dele jogassem com mais intensidade e determinação. Essa energia é contagiante, e a torcida, com certeza, sentiria essa mudança. Além disso, com Ramos na equipe, o Palmeiras poderia explorar novas jogadas ensaiadas e estratégias defensivas, aproveitando a habilidade do zagueiro em ler o jogo e antecipar as jogadas adversárias. Imagine um Palmeiras mais sólido, que não só defende, mas também se transforma em um time que ataca com mais segurança. Isso poderia ser a chave para conquistar títulos e fazer história. Ao pensarmos nos impactos táticos que Sérgio Ramos pode trazer para o Palmeiras, é impossível não se empolgar. A chegada de uma lenda europeia deste porte não só melhoraria a defesa, mas também poderia alterar a forma como a equipe se apresenta em campo. Agora, eu pergunto a vocês, torcedores, como você imagina o Palmeiras jogando com Sérgio Ramos? Que esquema tático vocês acham que o técnico poderia adotar? Deixe suas opiniões nos comentários, vamos debater essa possibilidade. Vamos juntos, Verdão! Vamos agora falar sobre o impacto que a chegada de uma lenda como Sérgio Ramos pode ter no Palmeiras e no mercado de transferências brasileiro. A simples possibilidade de um jogador desse calibre desembarcar por aqui já provoca uma série de reações e especulações. Afinal, Sérgio Ramos não é apenas um atleta, ele é uma marca, um nome que carrega um peso imenso no mundo do futebol. A movimentação no mercado pode ser explosiva. Outros clubes que buscam reforços de peso certamente olhariam para a contratação de Ramos com uma mistura de admiração e preocupação. A presença de um jogador desse nível pode criar um efeito dominó, levando a contratações bombásticas por parte dos rivais. O Palmeiras não só ganharia qualidade em campo, mas se tornaria um imã para novos talentos. Jogadores que estão em fim de contrato na Europa ou que buscam novas oportunidades poderiam ver o Verdão como um destino atrativo, especialmente com um nome tão grande como Sérgio Ramos. Imagine o alvoroço nas redes sociais. As especulações e rumores surgiriam a todo momento, com o Palmeiras atraindo olhares de todos os lados e reforçando sua posição como um dos principais clubes do Brasil. Isso não é só sobre futebol, é sobre a imagem do Palmeiras. A chegada de Ramos poderia levar o clube a um novo patamar em termos de visibilidade e reconhecimento internacional. Estamos falando de um atleta que já disputou finais e é conhecido mundialmente. Os holofotes voltariam-se para o Verdão, trazendo mais patrocinadores e oportunidades de marketing. É uma chance de ouro para o clube expandir sua marca e conquistar um espaço ainda maior no cenário do futebol global. E não podemos esquecer das novas receitas que essa movimentação poderia gerar. A venda de camisas, o aumento no número de sócios torcedores e a valorização dos contratos de transmissão são apenas algumas das possibilidades. Quanto mais alto você chega, mais oportunidades aparecem. Com Sérgio Ramos no elenco, o Palmeiras certamente entraria em uma nova era financeira. Mas, é claro, essa grandeza vem acompanhada de pressão. A expectativa em cima de Ramos seria altíssima. A torcida alviverde, apaixonada e exigente, não aceitaria menos do que entrega em campo. As comparações com experiências passadas de grandes contratações inevitavelmente surgiriam. É uma faca de dois gumes.
a chegada de um astro pode trazer tanto grandeza quanto pressão e expectativas. Portanto, a chegada de Sérgio Ramos ao Palmeiras não seria apenas uma transação de mercado, mas uma transformação na percepção do futebol brasileiro. Agora, eu quero saber de vocês, torcedores, o que acham que essa contratação poderia significar para o Palmeiras em termos de visibilidade e mercado? Deixem suas considerações nos comentários e vamos juntos explorar essas possibilidades. Vamos agora relembrar alguns ícones que já passaram pelo Palmeiras e como a contratação de Sérgio Ramos se encaixa nessas grandes histórias. O Verdão sempre foi um celeiro de talentos e também recebeu grandes estrelas que deixaram suas marcas e se tornaram lendas. Desde a época de Ademir da Guia, um maestro que encantou a torcida, até os dias atuais, essa trajetória é rica e cheia de momentos memoráveis. Quando falamos de contratações de peso no Palmeiras, não podemos deixar de mencionar o impacto que elas tiveram na história do clube. Um exemplo claro é a chegada de Edmundo, que revolucionou a dinâmica do time na década de 90, levando o Palmeiras a conquistas importantes. Assim como Edmundo, Sérgio Ramos traz consigo uma trajetória de vitórias e uma mentalidade vencedora que poderia fazer uma diferença significativa. Imagine Ramos, com sua garra e experiência, alinhando-se a um time que já teve ícones como Edmundo. A força e a determinação de ambos poderiam criar uma nova era de conquistas. Além disso, é importante lembrar de outros jogadores que, a exemplo de Ramos, chegaram ao Palmeiras com grande expectativa. Nomes como Rivaldo e Dudu se destacaram, mostrando que a junção de talento e dedicação pode levar a conquistas memoráveis. Rivaldo, com sua habilidade mágica, e Dudu, com sua entrega em campo, foram protagonistas em suas épocas. A comparação é inevitável, Ramos poderia ser o novo protagonista de uma era vitoriosa, assim como eles foram em seus tempos. A torcida já imagina Ramos fazendo história, assim como Rivaldo fez ao brilhar nas competições. E não podemos esquecer as grandes finais que o Palmeiras disputou, como a Copa do Mundo de Clubes em 1999 e a Libertadores em diversas ocasiões. Imagina Sérgio Ramos vestindo a camisa do Verdão em uma final de Libertadores, sendo um dos pilares do time. A pressão e a emoção seriam palpáveis. O peso da história se encontrando com o presente, criando novas narrativas que ficariam marcadas para sempre na história do clube. Outro ponto interessante a ser considerado é o impacto que Ramos poderia ter na formação de novos talentos. Ao lado de um jogador com essa experiência, a juventude do Palmeiras poderia aprender muito. Pensem como a presença de um ícone como Ramos poderia influenciar jovens jogadores, como Endrick, que estão se destacando nas categorias de base. Ramos, com sua habilidade e conhecimento, poderia tornar-se um mentor, assim como outros veteranos que já passaram pelo clube, ajudando a moldar a próxima geração de craques alviverdes. A história do Palmeiras é repleta de superações e conquistas, e a chegada de Sérgio Ramos poderia acrescentar mais um capítulo emocionante a essa narrativa. Comparar sua possível chegada com a de ícones do passado não é apenas uma questão de nomes, mas de legados. O que será que os torcedores pensam sobre isso? Qual jogador da história do Palmeiras você acha que foi o mais impactante e como você compararia a chegada de Ramos a esse legado? Vamos debater nos comentários e ver como essa nova lenda pode se encaixar na rica história do Verdão. Agora que já exploramos todas as nuances da possível contratação de Sérgio Ramos, é hora de olhar para o futuro e o que isso poderia significar para o Palmeiras. O Verdão está em um ponto crucial de sua história, e a chegada de um jogador desse porte poderia ser a chave para abrir novas portas e oportunidades. As expectativas são altas, e a esperança da torcida nunca esteve tão viva. Se realmente ocorrer, a contratação de Ramos não seria apenas um reforço para a temporada, mas uma afirmação de que o Palmeiras está comprometido em ser um dos melhores times do Brasil e do mundo. Isso poderia levar a uma nova era de conquistas, com a equipe se posicionando como favorita em todas as competições em que estiver participando. Imagine o Verdão levantando a taça da Libertadores novamente, ou quem sabe, conquistando o tão sonhado título do Mundial de Clubes. A pressão será grande, mas é disso que se alimenta uma verdadeira lenda. Além disso, a presença de Ramos poderia intensificar a rivalidade e criar um novo clima no futebol brasileiro.
A expectativa em torno dos clássicos aumentaria, e os torcedores estariam ansiosos para ver como um jogador desse calibre se comporta em campo, especialmente em partidas decisivas. O que poderia ser mais emocionante do que ver a história se desenrolar diante de nossos olhos? A possibilidade de um Palmeiras forte, com o Ramos comandando a defesa, poderia deixar os rivais em alerta e fazer com que a nossa torcida sonhasse mais alto. É importante destacar que a contratação de um jogador é apenas uma parte do quebra-cabeça. O Palmeiras terá que trabalhar em conjunto para maximizar o talento de Ramos e garantir que ele seja integrado na filosofia do clube. Isso inclui a construção de um elenco equilibrado, com jogadores que possam atuar em harmonia com suas características. A responsabilidade recairá também sobre a gestão e a comissão técnica para moldar uma equipe que utilize ao máximo todas as habilidades que o espanhol pode oferecer. Além disso, a chegada de Ramos pode atrair outros grandes nomes para o clube. Jogadores que sonham em atuar ao lado de uma lenda como ele podem ver o Palmeiras como uma oportunidade irresistível. Isso não só fortaleceria o elenco, mas também aumentaria a visibilidade do clube no cenário internacional. O Verdão se tornaria um destino ainda mais atrativo para talentos que buscam brilhar no futebol brasileiro. Enquanto aguardamos mais novidades sobre essa potencial contratação, a esperança e a emoção estão no ar. O que será que o futuro reserva para o Verdão? O que podemos esperar da temporada com uma lenda como Ramos em nosso time? A torcida está ansiosa, e a expectativa é palpável. Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos manter essa conversa acesa. Afinal, o Palmeiras é feito de paixão, e cada um de vocês é parte fundamental dessa história. Vamos juntos em busca de mais conquistas e alegrias. Até a próxima!